Pensa rápido e me responde. Você com certeza já esteve naquela reunião onde uma decisão importante precisava ser tomada. De um lado da mesa, o chefe gente boa, super popular, que tenta agradar todo mundo. E a conversa anda em círculos por horas, sem chegar a lugar nenhum. Do outro lado, talvez em outra empresa que você trabalhou, tinha aquele líder mais sério, de poucas palavras, que todo mundo tinha um pé atrás, mas que em 5 minutos resolvia a parada com uma decisão firme. A gente sai da primeira reunião aliviado por não ter conflito, mas da segunda, a gente sai com uma estranha sensação de admiração. Por que isso acontece? Por que o líder que a gente mais respeita nem sempre é aquele que a gente mais ama? Essa confusão que dá na nossa cabeça, esse paradoxo entre carisma e eficácia, é um dos... E se eu te dissesse que essa questão foi respondida de forma brutalmente honesta há mais de 500 anos? Um diplomata e filósofo italiano chamado Niccolò Maquiavel escreveu o que muitos consideram o manual mais polêmico e realista sobre o poder. E no meio da sua obra-prima, O Príncipe, ele soltou a frase que se tornou um tabu. Para um líder, é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Eu sei, soa terrível, coisa de vilão de filme. Mas aqui está o segredo que 99% das pessoas que citam essa frase não sabem. Maquiavel não estava ensinando a ser um tirano. Ele descobriu um truque psicológico, uma verdade profunda sobre a natureza humana, que mostra como o respeito é construído. E o mais chocante? Estudos recentes de psicologia comportamental estão começando a provar que o velho Maquiavel estava assustadoramente certo. Então, a grande pergunta que vamos responder neste vídeo é: qual é o truque maquiavélico por trás do poder de ser temido? Como a gente pode usar essa sabedoria antiga para ganhar respeito e autoridade sem precisar se tornar alguém que a gente despreza? A resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga a liderança, o poder e até as suas próprias relações. Antes da gente mergulhar de cabeça nesse manual proibido do poder, eu quero lançar um desafio para você. Com base no que você viveu até hoje, o que vale mais na prática? Deixe agora aqui nos comentários. Respeito invencível. Se você acredita que o respeito é a base de tudo, ou a aprovação social, se você acha que ser amado e popular é o caminho. Vamos começar essa discussão e ver qual força domina a nossa comunidade. Sabe aquela vozinha que a gente escuta desde pequeno? Quase como um mantra social, dizendo que para ser bem-sucedido você precisa ser popular, agradar todo mundo e colecionar joinhas pela vida? Pois é, eu também cresci acreditando nisso. A gente aprende a ser legal, a evitar conflitos e a buscar a aprovação social como se fosse o ar que respiramos. É a tal da sabedoria popular que nos empurra um goela abaixo. Aí, do nada, surge um pensador de séculos atrás, Niccolò Maquiavel, e dá um tapa de luva na nossa cara com uma ideia que soa quase como uma heresia. Para um líder, é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Eu sei, parece um absurdo, um convite à tirania. Mas e se eu te disser que essa ideia, quando a gente olha de perto, revela uma verdade desconfortável sobre a psicologia da liderança que a maioria das pessoas tem medo de admitir? Essa premissa não é sobre ser cruel, mas sobre entender a natureza do poder e como a percepção de poder afeta todas as nossas relações. Ela nos obriga a questionar: essa necessidade de ser amado está fortalecendo minha autoridade? Ou, na verdade, me tornando um refém da opinião alheia? A verdade é que essa busca incessante por ser amado pode ser uma armadilha perigosa, especialmente quando você está em uma posição de liderança. Pense comigo. O que acontece quando uma tomada de decisão crucial precisa ser feita? Uma daquelas que vai
inevitavelmente, desagradar alguém. O líder que depende do amor e da aprovação constante, nesse momento, congela. O medo da rejeição, de perder a popularidade, fala mais alto. E aqui entra a genialidade brutal de Maquiavel. Ele não estava defendendo a maldade, mas sim a eficácia. Ele entendeu que as emoções humanas são voláteis. O amor pode se transformar em ódio com a mesma rapidez que uma tempestade de verão. Será que a nossa busca por sermos bons e amados não é, no fundo, uma forma de evitar o peso da responsabilidade? É uma pergunta que mexe com a gente. Porque talvez estejamos confundindo vulnerabilidade na liderança com uma necessidade de agradar, quando, na verdade, a verdadeira força está em sustentar a impopularidade, em nome de um bem maior, em busca de resultados sólidos. Mas vamos desconstruir essa palavra. Temido. Quando Maquiavel fala em ser temido, ele não está falando do medo que paralisa, do terror. Ele se refere a um tipo muito específico de temor, que está intimamente ligado ao respeito. É o tipo de sentimento que um aluno tem por um professor extremamente exigente, mas brilhante. O tipo de respeito que um atleta sente por um treinador de pulso firme, que o leva a superar seus próprios limites. Esse temor nasce da percepção de competência, de uma autoridade que não precisa gritar para ser ouvida. É a certeza de que as regras são claras e as consequências inevitáveis. É saber que aquela pessoa estabeleceu padrões elevados e não vai aceitar menos que o excelente. O que ninguém te conta é que o respeito genuíno, aquele que sobrevive a crises e mantém a gestão de equipes nos eixos, muitas vezes nasce dessa dose saudável de temor, e não de um oceano de sorrisos e afagos. Então, a gente fica nesse nó. De um lado, toda a nossa programação social gritando, seja amado. Do outro, a lógica fria e estratégica de Maquiavel, sussurrando que o respeito, muitas vezes, vem de uma postura que não busca aplausos. E essa tensão revela o grande jogo da psicologia da liderança. Talvez o maior desafio de quem busca poder e influência não seja conquistar inimigos, mas gerenciar a necessidade de ter amigos em todos os lugares. A questão que fica martelando é: como equilibramos isso na prática? Será que a ciência moderna, com seus estudos sobre psicologia comportamental e percepção de poder, confirma essa visão tão antiga? Ou será que isso é apenas uma relíquia filosófica que não se aplica ao nosso mundo de hoje, que tanto prega a colaboração e a empatia? A resposta para isso pode ser bem mais surpreendente do que você imagina. A gente cresce ouvindo que gentileza gera gentileza. E essa frase tem uma beleza inegável, uma verdade para as nossas relações pessoais. Ela se encaixa perfeitamente na sabedoria popular que valoriza a harmonia. Mas, e aqui que o jogo começa a ficar sério? Quando a gente transporta essa lógica para o universo da liderança, a psicologia comportamental acende um sinal de alerta. Estudos sobre a percepção de poder, como os do psicólogo Adam Galinsky, mostram algo que vai contra a nossa intuição. O respeito duradouro, aquele que sustenta uma equipe nos momentos de crise, não brota da simpatia, mas sim de uma demonstração clara de competência e firmeza. É um soco no estômago da nossa necessidade de aprovação social. Você já parou para pensar naquele chefe que é um amor de pessoa, que todo mundo adora ir para o happy hour, mas cuja equipe simplesmente não entrega resultados? Ele é amado, sem dúvida. Mas a pergunta que Maquiavel faria é: ele é respeitado? Essa distinção é a linha tênue entre uma liderança que conforta e uma liderança que transforma. Essa ideia é tão poderosa porque ela expõe uma falha na nossa programação. Nosso cérebro, por instinto, quer se conectar e evitar a rejeição. Mas a psicologia da liderança revela que, em posições de autoridade, a assertividade e a capacidade de tomar decisões impopulares
são percebidas como sinais de alta competência. Quando um líder hesita, quando ele tenta agradar a gregos e troianos, ele não está sendo visto como diplomático, mas como fraco. A busca incessante por ser amado dilui o poder. A mensagem que fica nas entrelinhas é: a opinião de vocês é mais importante do que o caminho que eu sei que precisamos seguir. E, com o tempo, essa postura corrói o respeito. As pessoas param de te ver como um guia e passam a te ver apenas como mais um colega legal, mas sem a força necessária para conduzir o navio. É a dura verdade de que, para um líder, a clareza de propósito muitas vezes vale mais do que a aprovação unânime. O cenário criado por um líder que prioriza ser amado acima de tudo é previsível, e eu já vi isso acontecer de perto. Começa com uma pequena concessão aqui, um prazo estendido ali, uma conversa difícil que é sempre adiada. Parece inofensivo, mas o efeito é devastador. A disciplina da equipe se dissolve como açúcar na água. Os padrões de exigência caem drasticamente, porque cobrar com pulso firme poderia gerar um mal-estar, né? E quem quer deixar de ser o chefe legal? O resultado é que os melhores talentos, aqueles que anseiam por desafios e por uma cultura de excelência, ficam frustrados e desengajados. Eles veem que o esforço extra não é valorizado e que a mediocridade é tolerada. No fim, a tentativa de criar um ambiente agradável para todos gera um pântano de estagnação, provando que um pouco de temor, o temor de não atingir um padrão elevado, o respeito pelas consequências, é o óleo que mantém a engrenagem da alta performance girando. Isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo. Se a teoria e a psicologia comportamental apontam para essa direção, como isso se manifesta no mundo real, no campo de batalha corporativo? Será que existem exemplos concretos, de carne e osso, de líderes que construíram legados absurdos justamente por abraçarem esse lado mais temido da liderança? Figuras que trocaram a adoração momentânea pela admiração eterna, impulsionando a inovação e mudando o mundo, não por serem amáveis, mas por serem implacáveis na busca por excelência. E se eu te disser que um dos maiores gênios da tecnologia, um homem que literalmente colocou o futuro em nossas mãos, era a encarnação perfeita e polêmica dessa filosofia de Maquiavel? A história dele mostra na prática como o respeito imposto pode ser um combustível poderoso para a grandeza. Mas chega de papo de estrategista de poltrona, né? Porque a teoria é linda, mas a gente quer ver o placar do jogo. E a ciência já foi investigar isso a fundo. Um estudo que eu acho fascinante, conduzido por Dasher Keltner, lá na Universidade da Califórnia, observou a dinâmica de vários grupos e descobriu algo que bagunça o coreto. Indivíduos que demonstravam poder e assertividade, características que podem sim gerar um temor respeitoso, eram quase que instantaneamente vistos pelos outros como mais competentes, mesmo que não fossem as pessoas mais legais ou sorridentes da sala. Pensa no impacto disso. A nossa percepção de poder e competência não está ligada à simpatia, mas à firmeza. É a prova de que a psicologia da liderança tem um lado sombrio, ou pelo menos um lado que a gente prefere não encarar. Não é sobre ser o mais popular, mas sim sobre ser aquele cuja presença e palavras inegavelmente têm peso. Aquela pessoa que você escuta quando ela fala, não por educação, mas por um instinto de respeito à sua autoridade. E se a gente precisar de um exemplo de carne e osso, basta dizer duas palavras: Steve Jobs. Ele é, talvez, o case mais emblemático e polêmico de um líder que construiu um império, não com base em ser amado, mas em ser temido e reverenciado. As histórias sobre ele são lendárias. Sua honestidade brutal, sua aversão à mediocridade, sua capacidade de incinerar uma ideia
e às vezes o ego de quem a apresentou, com uma única frase. Jobs não estava interessado em fazer amigos no trabalho. Ele estava numa missão obsessiva para criar uma cultura de excelência e empurrar a humanidade para o futuro. O famoso campo de distorção da realidade dele não era um truque de mágica. Era o resultado de um pulso firme tão intenso, de padrões elevados tão absurdos, que as pessoas ao seu redor começavam a acreditar que o impossível era apenas um item na lista de tarefas. Ele é a prova viva de que o respeito e os resultados que vêm dele podem ser forjados no fogo da exigência, não no calor dos abraços. Mas aqui está o pulo do gato, a genialidade por trás da tirania aparente. O temor que Steve Jobs inspirava não era sobre o medo de ser demitido a qualquer momento, embora isso pudesse acontecer. Era algo muito mais profundo. Era o medo de desapontar a visão. Era o pavor de apresentar um trabalho que fosse menos do que insanamente genial. Essa estratégia de gestão transformou o medo em um combustível para a inovação. Ele criou uma cultura de excelência onde cada um era o guardião máximo da qualidade, porque o padrão era o da mente mais exigente do planeta. Em vez de buscar a aprovação social, ele oferecia algo muito mais raro e poderoso: a chance de fazer parte de algo revolucionário. E por essa chance, as pessoas estavam dispostas a suportar a pressão, a exigência e a falta de afagos. Elas não o amavam no dia a dia, talvez até o odiassem às vezes, mas elas o respeitavam em um nível quase espiritual. Ok, o exemplo de Steve Jobs é extremo, quase mítico, e serve como um poderoso estudo de caso. Mas ele nos deixa com uma pulga gigante atrás da orelha, não deixa? Será que essa filosofia de Maquiavel é um caminho de mão única? Ou você é um líder bonzinho e ineficaz, fadado a gerenciar uma equipe estagnada? Ou precisa se transformar num tirano genial para conseguir resultados? Será que não existe um meio termo, uma forma de aplicar essa sabedoria sem precisar vender a alma? No fim das contas, qual é a grande sacada? A lição que nós, meros mortais que não estamos inventando o próximo iPhone, podemos tirar disso tudo? A resposta para fechar esse quebra-cabeça é mais sobre um ajuste fino na nossa postura do que sobre uma transformação radical, e revela o verdadeiro segredo que separa os chefes dos verdadeiros líderes. No fim das contas, e é aqui que muita gente erra ao interpretar Maquiavel, a grande sacada dele não é um manual para você se tornar um vilão corporativo ou um tirano sem coração. Pense nisso mais como um alerta, um chacoalhão naquele líder bonzinho, que no fundo vive paralisado pelo medo de balançar o barco, de desagradar, de não receber aquele sorriso de aprovação no corredor. A filosofia maquiavélica é um antídoto para a perigosa armadilha da aprovação social. Ser temido nesse contexto que exploramos é simplesmente um sinônimo de ser levado a sério. É a consequência natural de uma liderança que tem clareza, pulso firme e um compromisso inabalável com os resultados, em vez de um compromisso com a própria popularidade. É entender que a sua missão como líder não é ser o melhor amigo de todos, mas sim extrair o melhor de cada um. E essas duas coisas, acredite, raramente andam de mãos dadas o tempo todo. Vamos traduzir isso para o dia a dia, para a prática. Ser levado a sério significa que sua palavra tem peso. Significa que, quando uma decisão é tomada, mesmo que seja dura, a equipe confia na sua competência e a executa com diligência, sem questionamentos intermináveis ou resistência passiva. É a diferença brutal entre o gestor que precisa implorar: por favor, pessoal, vamos focar 10 vezes em uma reunião, e aquele cujo simples olhar ou uma pausa calculada já coloca a conversa de volta nos eixos. Essa autoridade não nasce do cargo, nasce do respeito
construído sobre um histórico de decisões acertadas, de padrões elevados e de uma firmeza que transmite segurança. As pessoas não precisam te amar para confiar na sua direção. Elas precisam, acima de tudo, respeitar a sua capacidade de conduzir o barco, especialmente quando a tempestade aperta e o mar fica revolto. E aqui chegamos ao cerne da psicologia comportamental por trás de tudo isso. O amor, meu amigo, é volátil. Ele depende do humor do dia, das circunstâncias, daquele bônus de fim de ano que saiu ou não. O amor é um sentimento que busca conforto. Já o respeito, aquele construído sobre a rocha da competência e da assertividade, é infinitamente mais sólido e duradouro. O respeito busca segurança e direção. Um líder amado, mas não respeitado, é como um capitão popular em um dia de sol. Todos o adoram. Mas na primeira grande onda, todos correm para o oficial que, embora mais sério e exigente, eles sabem que tem a perícia para salvá-los. Entender essa dinâmica é o que separa a gestão de equipes amadora da estratégia de gestão profissional. É saber que em uma crise, um pingo de temor saudável e respeito vale mais do que um oceano de popularidade vazia. É claro que tudo isso é uma dança delicada. Não estou dizendo para você se tornar uma figura odiosa e inacessível. O ideal no mundo perfeito de Platão seria ser amado e temido. Mas Maquiavel, como um realista implacável, nos lembra que, se for preciso escolher apenas um, a escolha que garante a estabilidade, o poder e os resultados é a que a nossa natureza social mais teme em admitir. A verdadeira questão que ele nos deixa, ecoando através dos séculos, não é simplesmente: você prefere ser amado ou temido? É uma pergunta muito mais profunda e pessoal. O que você, como líder da sua própria vida, está disposto a sacrificar para alcançar a excelência? O seu conforto em ser popular ou o seu compromisso inabalável com a sua visão e seus padrões? A resposta a essa pergunta define não apenas o tipo de líder que você é, mas os resultados que você, inevitavelmente, irá colher. Portanto, a grande lição que fica de Maquiavel não é um convite para o autoritarismo, mas um chamado para a coragem. A coragem de ser eficaz em vez de apenas popular. A coragem de tomar decisões difíceis, de manter padrões elevados e de entender que o verdadeiro respeito não é comprado com sorrisos, mas construído com competência e firmeza. Navegar nessa dualidade entre ser amado e ser temido é a dança mais complexa e importante da liderança. E entender os passos dessa dança é o que te transforma de um simples chefe em um líder que inspira admiração e, mais importante, entrega resultados que marcam a vida das pessoas. Se essa reflexão profunda te tirou da sua zona de conforto e te fez questionar o que você sabia sobre poder e liderança, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é deixando o seu like agora mesmo. Isso me mostra que estamos no caminho certo. Para solidificar o aprendizado de hoje, eu quero que você deixe uma afirmação nos comentários. Escreva: liderança é eficácia, não popularidade. Vamos encher os comentários com essa mentalidade e criar uma comunidade de líderes que não tem medo de fazer o que é necessário. Você gostaria de saber mais sobre como aplicar a estratégia dos grandes pensadores na sua vida diária? Então inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque os nossos próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo nessas ferramentas mentais. E por fim, eu tenho certeza que você pensou em alguém enquanto assistia a este vídeo. Alguém que precisa ouvir essa mensagem, que está preso na armadilha da aprovação social. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode estar dando a ela a chave que faltava para destravar seu verdadeiro potencial de liderança. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar a construir uma mentalidade invencível. Até lá!